Paz do Senhor, amém? Eu hoje vou gravar um vídeo, eu sei que eu tô gravando uns vídeos do curso de Casais e Família, mas a palavra que Deus me deu hoje ainda está em como Deus me sustentou e sustenta, né, na vida financeira. E eu quero ler parte 6. Hoje eu vou contar mais um testemunho, amém? Mas antes eu vou ler aqui mais um testemunho financeiro, o pessoal gosta. Mas antes vamos ler aqui, que tudo Deus tem uma resposta, né? Em Mateus capítulo 26, versículo 6 a 13. O jantar em Betânia, é o título. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Nós vamos pular agora para João, capítulo 13, versículo 21 ao 30. Calma que você vai entender. E aqui o título é: Jesus prediz que Judas o há de trair. João capítulo 13, versículo 21. E tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava inclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. O que esse evangelho tem a ver com sustento financeiro, com o testemunho que eu vou dar hoje? No jantar de Betânia, Jesus está na casa de um pecador. Isso deixa logo claro no versículo 6, porque ele estava na casa de Simão, o leproso. É claro que isso está falando de uma doença física, amém? Mas esse cara era um fariseu. Esse cara não era bem querido. Esse cara, a maior lepra que nós podemos ter do lado interior. E dentro dessa casa entrou uma mulher e quebrou um vaso de alabastro. Era caríssimo, era um líquido caríssimo, caríssimo. Ou seja, aquela mulher pegou o que ela tinha de melhor, né? E banhou a cabeça de Jesus, ungiu o corpo dele, né? Com aquele entornando para que o corpo dele fosse ungido. Aquela mulher, na verdade, ela já estava sendo ungida, porque era comum ungir os corpos, né? Ela já estava preparando o corpo de Jesus sem perceber. Isso significa que quando você está cheio da presença de Deus, a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então nós somos guiados a fazer o que é certo todos os dias, pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós somos morada de Deus, nós somos morada do Eterno.
Eu sei que tem pessoas que falam, não é necessário o templo, eu sou a igreja. Na verdade, já está começando a haver um preconceito contra o templo, cuidado com isso. Porque uma das maiores armadilhas de Satanás é convencer o ser humano que é necessário destruir as igrejas, acabar com os templos. Amém? Tem morrido pessoas, nessa época de coronavírus, tem morrido pessoas de outras doenças, pessoas estão se suicidando, né? Pessoas estão entrando em depressão dentro de casa, síndrome de pânico, só se fala em coronavírus como se tudo tivesse parado. Inclusive, a minha filha veio me mostrar, eu falei, já vi isso há tempo, a água da SEDAI continua imunda, porque antes do coronavírus estava se falando da água aqui do Brasil, não sei até que extensão tá suja a água da SEDAI, ou seja, problemas estão acontecendo, só se fala em coronavírus, amém? Coronavírus é só mais um problema. Então, cuidado com pessoas que batem e falam, irmã, eu sou igreja, não preciso ir para a igreja não, cuidado com isso. Isso é frase de fariseu. Somos igreja sim, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e precisamos levar essa igreja, que é o nosso caráter, até as outras pessoas. Calma, talvez você me pergunte o que tudo isso tem a ver com vida financeira. Amém? Vamos chegar lá. Ela quebrou de melhor. E aqui nessa passagem, não era realmente a passagem que eu estava procurando, mas eu vou explicar, tem uma outra passagem falando sobre isso para entender. Fala que alguém reclamou, né? Por que não pegou e saiu e deu aos pobres? Levando para o dia de hoje, por que não pegou o dízimo e deu para os pobres, em vez de gastar com Jesus? Ah, meu Deus. E Jesus fala, calma, gente, não desliga não. Não bate não, irmão. Eu só prego a palavra, não bate não, pelo amor de Deus. Eu sei que tem gente que tá gostando, mas eu sei que tem gente... Eu sou um ser humano normal. Quando alguém vem falar alguma coisa que não tá de acordo com o que eu acho, eu quico. Mas eu aprendi com Jesus que é para eu quicar, calado e prestar atenção e ouvir. E perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor acha? Não é o que nós achamos, mas o que Deus acha. Tem muita gente batendo boca no Facebook falando o que ela acha. Sequer tem vida de oração, irmão. Porque quando você tem vida de oração, mesmo que a gente quique um minuto, quica outro, né? Mas depois aquilo entra. Eu sei disso porque uma vez Deus mandou eu entregar uma profecia para a pessoa e, irmão, por pouco, era uma mulher, por pouco eu ganhei o soco. E eu já estava liberta, né? Então eu ia ganhar o soco e ia ficar calada. Libertação é isso, né? Tem crente aí que acha que tem que revidar, né? Não sei. Eu sei que eu oro muito e Jesus já falou que eu tenho que ficar quieta. E ali, mas quando ela foi, eu chorei muito. E o meu irmão Silvio chegou aqui e eu falei assim, Silvio, não, ele que perguntou o que foi, por que tá chorando? Falei, pô, Silvio, não aguento mais. Deus só me manda entregar conserto, cara. O povo não quer se consertar. O povo não quer, o povo quer viver do jeito que ele acha. E toda vez que Deus me manda entregar uma profecia, eu digo que não vou entregar, mas o Espírito Santo queima, irmão. Ele queima, eu sempre fui de obedecer a Deus. Eu quico, mas eu obedeço, né? Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E com muito cuidado, porque eu sabia que ela não ia gostar, era sério, era coisa séria, irmão. Era crente fazendo algo errado, levita, louvava todos os dias nos altares. Irmão, preste atenção, eu posso dar o testemunho para edificar a vida, eu não posso dar nome e endereço, né? Como eu disse ontem num vídeo, conheço mais de 1000 pessoas, não tente localizar pessoas porque aí você se torna maldito. Maldito significa desprovido de graça. Graça só vem da parte de Deus. Não é graça de rir, não, irmão. Que às vezes eu passo umas situações que eu falo assim, Senhor, me dá graça para eu rir dessa situação, né? Mas não é essa graça, não, irmão. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Maldito significa que eu não tenho a misericórdia de Deus na minha vida. Então, não julgue. Eu estou dando testemunho. Essa pessoa era levita da casa do Senhor, mas estava fazendo algo que para Deus era obra de feitiçaria. E Deus queria que essa pessoa se consertasse, porque as atitudes dela estavam trazendo destruição para outras famílias, para outros casamentos, para outras pessoas. E precisava ser um conserto rápido, porque no mundo espiritual estava havendo um reboliço, destruindo
né? Através de um sentimento. Cuidado com isso, irmão. Tem gente que diz, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso perdoar. Cuidado com isso, irmão. Esse sentimento que havia dentro dela estava como obra de feitiçaria destruindo vidas, tá? E Deus mostrava ela como feiticeira. É claro que eu entreguei do jeito que Deus mandou e Deus com muito amor, né? Mas não era o que ela queria ouvir. Ela entendeu que o sentimento dela estava como obra de feitiçaria destruindo vidas. E ela quase me bateu, né? Então, muitas vezes nós quicamos. Aí, passado uns dias, né? Ela entrou aqui, me chamou, não queria nem atender, irmão. Vou te falar. Depois que eu virei crente, eu passo por cada coisa. A pessoa bate no meu portão de novo. Já tinha ajudado tanto. Aí pergunta se pode entrar. Eu tô brincando, irmão. Pode sim. Se a gente vê a pessoa quebrada, até esquece, irmão. Isso é que é ser liberto. Você não dói. A pessoa te agride hoje, daqui a pouco tu lembra, mas não dói, não incomoda. Aí eu, pode. Aí entrou, aí ela veio me pedir, ela veio, eu tinha que ter, eu entreguei uma profecia na igreja e ela viu que eu tava apanhando e ela veio falar comigo. Aí ela falou, por que você não entrega, Márcia, as coisas de Deus? Né? Você não tá entregando tudo que Deus mandou, era uma situação que precisava, eu só tava fugindo. E eu falei assim, você gostou quando eu entreguei a profecia para você? Aí ela virou para mim e falou, Márcia, na hora eu quiquei. Eu não gostei e fui para minha casa revoltada. Mas o Espírito Santo, ele veio falando comigo e eu vi que realmente vinha de Deus e eu precisava mudar. Então, esse é o verdadeiro cristão, irmão. Você pode até quicar, não gostar, então não desliga não. Mas deixa o Espírito Santo, pergunta para o Espírito Santo o que ele acha. E aqui, essa pessoa, né, que em outra passagem está escrito que era Judas. E que Judas, por que Judas? Ou seja, aqui estava falando que era para pegar o dinheiro que estava sendo gasto com Jesus e dar aos pobres, porque tinha. E Jesus fala, olha só, pobre, guarda essa frase aí, sempre vai existir. Então Jesus não é mentiroso. A pobreza não vai acabar da face da terra, não vai, não vai. A pobreza só vai acabar quando Jesus voltar. Então todos, né, vão ter o mesmo nível, não vai nos faltar nunca mais nada. Teremos tudo que nos é necessário para todo sempre. Isso para quem é amigo de Cristo, tá? Ai, irmão, eu tô brincando. Brincando, falando a verdade, mas brincando. E Jesus ainda fala que aonde nós formos, nós vamos falar do que essa mulher fez, porque ele ficou tão maravilhado que ela pudesse dar o melhor para ele, né? Nessa passagem deixa claro, irmão, que nós temos que aprender a administrar o nosso dinheiro, né? Ontem eu vi uma postagem no Facebook, a menina pedindo uma cadeira de roda, meu coração se entristeceu, porque eu tô realmente com a igreja tá com muito pedido aqui de cadeira de rodas, às vezes é pedido de remédio, às vezes é pedido de cesta básica, a igreja não está com condições financeiras realmente, ainda mais agora de coronavírus, fechou tudo mesmo aí, a igreja não está recebendo mais dinheiro nenhum, é só o nosso, então não está com condições, então meu coração se partiu. Né? É horrível você ver uma publicação e fingir que não viu, né? A pessoa acha que você não viu e que você ignorou. De maneira nenhuma eu ignorei. O que eu fiz foi começar a orar para que outra pessoa que esteja com condições financeiras, porque a prosperidade ela é um dom e todo dom é para ser usado contra as pessoas. O que tudo isso tem a ver com ser sustentado por Deus? Você vai me entender porque eu já estou fechando esse vídeo. E aqui na outra passagem, quando Jesus é traído, né? Quando Jesus é traído, aqui nessa passagem, quem reclama de quebrar o vaso, nessa passagem Mateus não fala, mas em outro evangelho que eu não sei, é Judas. Judas, ele era o responsável pela sacola onde eram depositadas ofertas e dízimo, todo o dinheiro que era dado para Jesus, o seu ministério, pessoas patrocinavam o ministério de Jesus. Desliga não, irmão. Desliga não, que eu só estou pregando o que está escrito. Tem gente que está se agradando do que está ouvindo, né? E tem gente que não tá. Não desliga não, porque eu
Eu odiava quando alguém vinha falar essas coisas comigo, mas hoje eu entendo. E Jesus, ele recebia. Mas Jesus é maluco? Jesus, que sonda o coração por dentro e por fora, vai deixar a sacola na mão de um cara que estava roubando e ele sabia? Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Jesus não vai nos obrigar a fazer o que é certo e também não vai nos impedir de fazer o que é errado. Ele vai nos ensinar o que é certo, ele vai nos ensinar o que é errado e vai deixar que nós venhamos a escolher qual das duas atitudes. Não existe muro no reino de Deus. O muro é preto, é escuro, sem luz. Do muro para cá é de Satanás, né? E sem muro, que o reino de Deus não tem muro, para cá é o reino de Deus. Então eu tenho que sair de cima do muro, porque o muro pertence a Satanás, e ficar dentro do reino de Deus. Eu tenho que decidir entre a luz e as trevas. Aqui nessa outra passagem, é a última Santa Ceia. Jesus está com seus discípulos, mas ele está turbado. Tem gente que acha que Jesus foi 100% humano e 100% Deus. Por que ele foi 100% humano? Para que nós venhamos a saber que todos esses sentimentos que muitas vezes, medo, ansiedade, que muitas vezes nos vem, Jesus sentiu. Jesus veio em carne e sentiu os nossos sentimentos. Então, se tem alguém que nos compreende, esse alguém é Jesus. E ali ele estava turbado. Ele sabia que daqui a algumas horas tudo ia, sua vida ia mudar, ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, esbofeteado, né, humilhado, iam rasgar suas roupas. E toda essa humilhação era necessária para ele derrubar Satanás. Toda essa humilhação, essa morte na cruz, tem gente que está adorando outros deuses, gente, pelo amor de Deus. Qualquer Deus que tenha nascido em carne, morrido, apodrecido e ainda não ressuscitou, não é Deus. Só aquele que morreu, que inocente passou por tudo isso na cruz, era necessário. Antigamente havia sacrifícios de animais. Toda vez que eu, Márcia, pecava, eu pobre, eu levava uma pombinha para o sacerdote pelo meu pecado. Se eu fosse mais rica, levava uma ovelha, né? Tudo, e detalhe, irmão, tinha que ser o meu melhor. Não podia ser aquela ovelha que estava mancando, que veio com defeito, que tinha manchinha, não. Tinha que ser o meu melhor. Eu sacrificava pelo meu pecado, ou seja, um inocente morria pelo meu pecado. Deus deu um basta nisso, né? Hoje é proibido matar animais, porque o sacrifício dele é perfeito. Satanás, que é nojento, tem feito muitas pessoas matar animais, mas isso é proibido por Deus. Amém? Deus ama os animais. Então ele morreu também pelos animais. Também? E Jesus dá um basta nisso. Ele é o Cordeiro perfeito. E ele morre sem pecado. E conforme aquele sangue desce da cruz, nós somos resgatados da mão de Satanás, né? E agora estamos perdoados e temos direito ao céu. O que tudo isso tem a ver com vida financeira. Aqui nessa passagem, Jesus turbado tá lá, prepara a Santa Ceia, começa a servir, e ele turbado, ele revela para as pessoas, estão os 12 discípulos, qual dos 12 há de trair? E João lhe pergunta, né? Quem, Senhor? E ele, a quem eu der o bocado. Então, Jesus pega, molha um bocado de pão, é suco, tá, irmão? Era chamado de vinho, mas Jesus não podia encher a cara de ninguém de cachaça, tá bom? Então, Jesus pega, molha no vinho, suco, e dá para Judas, revelando ali. Só que as pessoas não compreenderam, porque Jesus fala para Jesus fala para Judas, para ele fazer logo o que ele tem que fazer. Ou seja, Jesus já sabia que ele também, além de roubar, ainda ia trair, né? Então, Judas corre, a palavra fala que Satanás entrou em Judas. Todo processo de queda não começa de uma hora para outra. Todo processo de queda começa gradativamente, né? Se eu tenho um problema com pornografia, eu começo vendo um videozinho aqui, uma cena que aparece no filme ali, daqui a pouco eu já estou procurando, daqui a pouco o problema é achar que ninguém está nos vendo. É assim que começamos muitas vezes nesse processo de queda. Mas tem 3 pessoas que estão nos vendo. Primeiro, Deus.
segundo, o diabo e terceiro, eu. Amém? O que tudo isso tem a ver com libertação. Primeira coisa que você vai entender, a pobreza vai continuar. Tem algumas pessoas que vão ficar ricas? Vão, porque prosperidade é um dom e Deus há de dar esse dom. Mas podemos sim ser pobres, mas pobres sustentados por Deus. Então, as primeiras coisas que eu entendo aqui, eu preciso aprender também a administrar meu dinheiro. Eu não posso pegar, gastar todo o meu dinheiro, pegar o que é de Deus e dar para os pobres. Que isso, irmã Márcia? Não. Eu preciso administrar meu dinheiro, eu preciso, dentro do meu dinheiro, tirar para o meu sustento, tirar para ajudar os pobres e tirar o de Deus. Que isso, irmã Márcia? Sim, porque é muito fácil para mim pegar o meu dízimo e ajudar os pobres do que tirar. É 10% de dízimo. Calma, irmão, não desliga não, que eu vou dar um testemunho. 10% é para Deus, de 100%. Tudo que vem nas nossas mãos veio da parte de Deus. Então Deus coloca na nossa mão 100% e nós decidimos se vamos fazer o que é certo ou o que é errado. Ele pede 10% para sustento da sua obra, né? E dentro desse sustento os pastores têm que usar também para os pobres, porque a quantidade de pobre que bate na porta da igreja e quando a gente diz que não tem, eles saem falando mal do pastor, porque eles não acreditam que a igreja não tenha como dar. Então, é muitos, irmão, falando mal de tudo com o pastor. Às vezes o pastor está ajudando mais de 1000 pessoas, essas igrejas grandes aí, dão mais de 1000 cesta básica. Mas tem dia que chega um e não tem essa 1001 cesta básica. Aí ficam falando que nunca deu, que não ajudou. Ou seja, mesmo que tenha dado 1000 cesta básica, porque não conseguiu dar uma, então vão falar mal do pastor. Amém? Então, cuidado com isso também. Cuidado, se você não é Deus, que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, guarda o teu coração. Então, 10% é para Deus. Calma, calma que eu vou dar o meu testemunho e você vai entender. E 90%, desse 90%, eu tiro um pouco para ajudar alguém que possa bater na minha porta. Então, é dos meus 90% e não do dinheiro de Deus. Porque do dinheiro de Deus, o pastor, o líder da igreja, vai ajudar a fazer a obra, pagar aluguel, pagar luz, pagar água, manter o ministério infantil, manter toda hora um pé de dinheiro, é os jovens que querem isso, é uma caixa de som. Nós estamos aqui com 2 caixas de som. Uma foi a oferta do meu irmão, a outra nós compramos com o nosso dinheiro e já tá ruim, estamos sem caixa de som. Então tudo isso é feito com os 10% de Deus. Os 90% é que eu vou tirar, eu quero tirar do dinheiro de Deus, mas não quero tirar do meu. Agora, onde entra o meu testemunho? A palavra fala que Judas já estava roubando Jesus há um tempão. E vem com essa conversa fiada que era para dar para os pobres, né? Desse dinheiro ali era para os 12, era para Jesus e para os 12. Da parte dele ele podia tirar para os pobres, né? Vamos entender agora. Eu estava uma vez aqui, Deus tinha acabado de dizer que eu era missionária, estava muito para baixo. Eu falando para Deus, minha geladeira estava vazia. Isso foi antes de eu casar com o João, eu mal tinha acabado de aceitar Jesus. Deus estava abrindo portas ainda na minha vida. Eu estava com 3 filhos, separada, minha mãe em cima da cama. Minha mãe tinha 3 cachorros, aqui tinha 2 gatos, 2 tartarugas, né? Ainda vinha gente, comia aqui, eu nunca neguei prato de comida, nunca neguei um prato, uma pizza, nunca, né? Não estava administrando meu dinheiro direito. Então eu fui começando a aprender também. E nessa também má administração de dinheiro, já era pouco dinheiro, e má administração, minha geladeira veio esvaziar e minha despensa também. E eu fiquei sem nada. Mas Deus já estava falando que não era para eu ficar pedindo aos outros. Eu era crente. Eu não podia ficar batendo, me humilhando, nem xingando todo mundo e falando mal de todo mundo, se a pessoa não pudesse me ajudar. Não era o que Deus queria para minha vida, né? Então estava um processo de libertação, um processo duro de libertação. Mas só que do meu pouco eu era dizimista, né? E tinha uma pessoa aqui e ela estava falando mal de um parente dela, porque ela era compulsiva e ela tinha gastado muito, ela achava que era obrigação. Irmão, é o testemunho para você entender que tem que aprender a administrar. Essa pessoa trabalhava, entendeu? Numa área boa, o salário era muito bom, mas ela gastava muito mal, ela tinha compulsão de comprar,
né? E ela achava que o irmão dela, que tinha também dinheiro, ganhava bem, tinha obrigação de pagar a faculdade para ela, as contas dela, né? E o dinheiro dela era só para ela. Então eu estava ali ouvindo essa menina falando, e desesperada, irmão, eu estava a ponto de chorar, porque enquanto ela estava falando de bolsas de marca, que eu nem sei, roupas de marca que ela comprou, de gastos, sabe, cabelo, maquiagem, eu estava com a minha despensa, com a minha geladeira vazia, estava ouvindo ela e tentando convencê-la, só que ela não queria ouvir. Esse é o problema do evangelho, a pessoa só quer falar, ela não quer se consertar. E eu tentei convencer ela de que ele não tinha obrigação e ela que tinha que se controlar. E como ela não queria ouvir, eu simplesmente deixei ela falando. Só que eu estava a ponto de chorar, irmão, eu estava desesperada, eu não tinha nada dentro dessa casa para comer. Eu com 3 filhos, minha mãe, né? Eu não queria comentar com a minha irmã, né? Hoje eu estou bem, graças a Deus. Não sou rica, mas minha geladeira tem, meu armário tem, entendeu? Mas foi um processo que eu precisava passar para aprender a administrar, não gastar meu dinheiro naquilo que não era pão. Irmão, naquela época eu ainda comprava uma cervejinha, ou seja, eu era doida. Ainda bem que Deus gosta dos malucos, gosta dos doidos e com certas loucuras. E nesse processo, meu irmão Marcelo, eu ali quase chorando, ouvindo ela com uma paciência, meu irmão Marcelo entrou e ele não costuma muito vir aqui. E quando eu olhei para ele, aí que parece que a lágrima quase saiu, ele não é rico também, mas eu preciso dar esse testemunho. E eu pedi licença a ela, eu falei, só um instantinho. Aí chamei ele no quarto. Só que quando eu chamei ele no quarto, eu desabei, eu comecei a chorar. E eu não parava de chorar, irmão. Pensa, eu era a cabeça dessa casa. Eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe e de repente eu tinha 3 filhos. Um que ainda estava no tráfico, que era o Júnior, Stephanie, Diana, bicho, minha mãe, remédio. Tinha gente que vinha aqui comia, tinha gente que vinha aqui pedir alguma coisa, eu dava. E nesse processo, quando eu consegui parar de chorar, ele ficou me ouvindo, ele falou o que foi. E eu falei, Marcelo, a geladeira tá vazia. Não tem nada dentro da geladeira, não tem nada pro armário. Dentro do armário esvaziou tudo, Marcelo. Nem leite, eu tô desesperada por causa do leite da minha mãe. Eu acho que eu tava com umas 3 caixinhas. Aqui em casa é um consumo de 3 caixas e meia, porque a minha mãe se alimenta de sonda e praticamente é vitamina. E então eu pensei, amanhã eu não vou ter nada para dar para minha mãe. Hoje eu não tenho pra gente, e amanhã não vai ter nem para minha mãe, né? E eu, desde cedo, acordei turbada, irmão, turbada. Só quem é homens, pais e mães sabe exatamente o que eu tô falando. Sustentar sua família sem Deus não dá. Meu irmão entrou e eu só queria desabafar, porque eu não tava aguentando. A minha intenção não era pedir, não. Quando eu acabei, ele falou, se arruma que eu vou te levar no supermercado. E eu, não precisa não, Marcelo. Ele, precisa sim. Aí eu falei, olha, eu vou receber mês que vem, eu vou te dar. Ele, não, vambora. Depois a gente vê isso. Eu entrei dentro do carro dele, ele me levou no Guanabara. Acho que foi no Guanabara lá de Realengo. Eu nem tinha entrado lá, mandou eu comprar o que eu queria. Só que eu pensando, meu Deus, eu tenho que pagar, né? Que isso é uma coisa que o crente tem que ter. Se você está pedindo emprestado, você tem que entender que você tem que pagar. Então eu não peguei carne, ele não vai pegar carne, não. Eu falei, não, Marcelo, só isso aqui. Aí ele ia, botava alguma coisa no carro, né? Queijo, botava queijo no carro. E eu pensando, meu Deus, eu não, Marcelo, porque eu pensei, como é que eu vou pagar? Eu só peguei arroz, leite, legume, fruta, só o básico mesmo, ovo, muito ovo, peguei muito ovo e peguei e trouxe. E quando eu cheguei aqui, que ele botou, ele falou, Márcia, não precisa me pagar. Você vai fazer o seguinte, eu já pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar? No levando pro dia de hoje, acho que o Marcelo fez o salário mínimo, acho que tá 900 e pouco, acho que o Marcelo fez uns 400 e poucos reais de compra para mim, porque eu não quis pegar carne, porque ele socava no carrinho. E ele falou, não precisa me pagar. Amanhã, Márcia, Deus vai te dar condições e você vai ajudar outras pessoas. Então, hoje eu deixo você com esse testemunho. Sustentar a família sem Deus é muito ruim, irmão. Sustenta com Deus, porque hoje eu ajudo outras famílias. E eu creio que Deus ainda vai me dar mais condições de ajudar mais, que é o que eu tenho pedido a Deus todos os dias. Amém?